gente. Engraçado, tanto que ia remover alguns integrantes. Vocês já viram isso em outra aula? Agora tá aparecendo, agora tá aparecendo gravando. Quem tá gravando, né? Mas tá, o Ó, slide não apareceu ainda não, tá? Você está apresentando para todos, mas não tá aparecendo o slide não. uhum. Bom, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês lá do Classroom? Tá aparecendo a tela do Classroom? Bom, Agora sim. beleza. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é que a gente já tem gravado. Ó, a nossa primeira aula foi dia 9 de fevereiro, tá? Aí eu postei lá a lista de chamada. Essa lista de chamada, gente, realmente ela só ficou aberta dentro do período da aula, tá? Ela, assim que terminou a aula, eu fechei ela. Aí, quem assistiu a aula posterior, vocês estão me comunicando por aqui mesmo, e eu estou adicionando aqui no meu caderno quem assistiu a aula depois, para não sair prejudicado em falta, ok? Essa primeira aula eu consegui gravar ela no YouTube, deixei o link aqui, dá para ver a aula como por inteira. E a escola colocou 3 comunicados e chegamos na nossa terceira aula, segunda aula. A segunda aula, a lista de chamada, que eu fechei hoje, ela ficou uma semana aberta. Aí eu coloquei o link da aula que a gente teve ao vivo semana passada e repetiu da chamada o novo link e postei os slides da aula 2. Eu Aline, vou boa abrir aqui. noite. Oi, meu bem. Boa Deixa eu te noite. falar, essa aula que você colocou gravada do dia 23, né? Eu Isso. tentei acessar ela, mas pedi uma permissão. É normal isso? Olha, eu deixei Apareceu aberto para aqui, todo mundo. solicitar O meu permissão. também, professora. É, É, até o meu. mas clica em solicitar, autorizado, né? Então, aí manda pra você, parece que envia pra você aceitar, entendeu? Entendi. Bom, então vamos entrar aqui no YouTube, vamos ver. Aí eu até olhei pra ver se eu não tava no meu e-mail pessoal, mas é o e-mail da Uhum. escola mesmo e não deu não. Então, deixa eu aceitar o YouTube aqui, ver se, assim, não renda no meu e-mail. Vamos ver se aqui no YouTube tem alguma coisa sinalizada. Aqui apareceu 18 visualizações. Visibilidade. Vou colocar público aqui. Pronto. Depois vocês tentam clicar, que aí não precisa da pré-aprovação. Eu vou até
Gerar limpo e compatível. E vou postar de novo lá no... Aqui. Aula 2. Na verdade, aula 1, né? Aula 2 está dentro do... Dia 9. Tá. Então, a aula 1 está gravada, está com link novo aqui no Classroom. A aula 2, gente, eu coloquei um link agora, ó. Link do conteúdo, os dados, inclui tudo que eu já dei até agora de apostila e de slides, tá? Incluindo a aula do dia 2, gravada. A aula do dia, a segunda aula, que foi no dia 23, tá? Essa aula, eu não consegui gravar ela no meu computador, então ela foi para o Drive do Classroom. Por isso que o link está aí, tá? Mas quando acessar o link, vocês já vão entrar dentro do... Aqui, ó. Chega aqui, aí tem, onde estiver aparecendo o videozinho, né, o playzinho, vocês podem clicar aqui, que é a aula gravada. Aí vocês tentem depois ter acesso, por favor, e ver se conseguem assistir a aula e me dar um retorno. Porque se vocês não estiverem conseguindo assistir aqui, pelo Drive, eu vou tentar tirar ela. Ou dar Darley. Link da aula. Professor, eu Oi. apertei lá e continua dando a mesma coisa. Mesma coisa que o Darley falou? É, Não consegue... não consigo entrar. Entendi. Então vou ter que tirar. Tá aqui, precisa de acesso. Pedir acesso? Entendi. Boa noite, Ana. Boa noite. Olha, a gente conseguiu uma outra forma. Está aqui, ó. Vê se vocês cobrem para mim, por favor. Ó, postada agora 18h52. O dia que eu assisti, deu para colocar o nome certinho. Deu? Meu Deus. Aí abriu essa parte aqui que eu estou mostrando.
Se você ver aqui, ó, onde está azul, é a aula gravada. Ah, pelo menos vocês conseguiram abrir, já é um grande passo. Depois você verifica se está conseguindo acessar. O meu não deu não, Aline, continua a mesma coisa. É. Bom, Mas não tem problema não, porque a aula passada eu assisti. Eu te falei mais porque eu tentei acessar e não consegui, entendeu? Talvez outros entendi. alunos que não assistiram a aula não vai conseguir ver. É. Aí, olha só, o que que acontece? Ó, a aula veio aqui para o drive do próprio Classroom, né? É como se fosse uma mala. O drive é como se fosse uma mala que guarda tudo que a gente faz aqui dentro do Classroom. O que que aconteceu? Eu não sei por que a aula veio direto para essa mala. E agora, ó, eu clico aqui do lado esquerdo, eu não consigo fazer uma cópia, né? Ou mover para dentro do meu computador. Ela não sai daqui. Então, por isso que eu sempre tenho que gerar o link para compartilhar a aula com vocês. Mas, Aline, quem assinou no dia 9 de 23 está valendo, tá? Não, tá valendo, sem problema nenhum, tá? Isso é só para quem quer assistir depois. Ah, Aí depois que ela foi aqui para esse drive, eu não consigo tirar mais. Mas de qualquer forma, vamos lá. Embaixo do último link, eu coloquei os slides da aula de hoje. Mas eu vou entrar primeiro no slide da aula passada, para a gente recapitular. A aula passada, o que que a gente viu? A gente viu sala de operação ou sala cirúrgica. Deixa ele carregar. Isso. Aí a gente falou do local, o que que é uma sala cirúrgica, né? É onde ocorre o transoperatório, a cirurgia propriamente dita. Aí a gente começou a ver os equipamentos que tem na sala, a mesa de apoio, a mesa de maio, o carrinho de anestesia, o banco giratório, o suporte de soro. Aí a gente viu como que o bisturi elétrico funcionava. Vamos lá. E o que que é essencial sempre e responsabilidade da enfermagem é a colocação da placa de cautério no onde tem, vamos considerar onde tem carne, tá? Onde tem não em proeminência óssea. Então, onde que a gente tem que colocar essa placa? No dorso das costas, na panturrilha, na coxa, no glúteo também, se não tiver a musculatura dos membros, né, da perna e do braço, a gente pode colocar no braço, na altura do bíceps, tá? Então, a nossa responsabilidade e comprometimento é a colocação da placa do bisturi. Então, a gente viu que o bisturi tem uma unidade geradora de eletricidade, que joga essa eletricidade na caneta, e a placa, né, como se fosse um fio terra, pega essa eletricidade que está no corpo do paciente e manda de novo para o aparelho. Se a gente deixar o paciente sem a placa, são queimaduras desse nível que acontece. Depois que a gente passou dos equipamentos que são móveis, né, dentro do centro cirúrgico, a gente passou para os equipamentos que são fixos, e dentro deles estão os gases operatórios, o vácuo, o ar comprimido, o oxigênio, o óxido nitroso, e os dois gases, né, que não estão dentro da rede encanada do hospital, mas que vêm em cilindro, né, e esses cilindros carregam esses gases, e cada gás tem uma função, né? No caso do nitrogênio é para girar
os motores, né, de uma serra ou de uma furadeira, e o dióxido de carbono, lembra a cirurgia de vídeo? É para estender o abdômen para fazer os órgãos se afastarem para a gente conseguir fazer uma cirurgia, certo? Então, para começar a aula de hoje, deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Complementando a aula da semana passada, o que eu coloquei? Eu coloquei 2 vídeos sobre bisturi elétrico, vídeo de bisturi elétrico 1, vídeo de bisturi elétrico 2, mostrando o funcionamento do bisturi elétrico. Coloquei uma aula de uma enfermeira que fala sobre bisturi elétrico, uma aula bem, bem completa, tá? Se alguém tiver vontade de assistir e complementar conteúdo, é uma boa opção. E depois eu coloquei outra aula sobre o circulante de sala. O que é isso? É o que o técnico em enfermagem hoje, qual que é a função dele dentro da sala cirúrgica durante a cirurgia. É uma aula muito boa também. E depois eu coloquei um vídeo sobre uma cirurgia de apêndice, onde usa o CO2 fazendo a distensão abdominal para conseguir enxergar o apêndice dentro do abdômen e fazer a cirurgia. Tá? Depois eu coloquei o link do YouTube da nossa aula 1, que foi dia 9 de fevereiro. Esse dá para entrar. E chegamos hoje, que temos o link da aula de chamada, né, o link da nossa aula ao vivo, e coloquei aqui os slides da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar de recuperação anestésica, mas antes de falar na recuperação anestésica, eu vou voltar aqui no nossos slides da aula 1, só para a gente rever onde que fica a recuperação anestésica dentro do centro cirúrgico. Ó, lá nos slides da primeira aula, aqui no I9, ó, recuperação. Então, aqui nesse local é a recuperação pós-anestésica ou pré-anestésica, né? O paciente ainda chegou ao centro cirúrgico, mas não foi encaminhado para a sala operatória, ele fica aguardando na recuperação anestésica. Ele sai da recuperação anestésica, ele sai da sala de operação. Para onde que ele vai? Direto para o quarto? Não, ele fica na recuperação anestésica, tá? Qual que é o objetivo da recuperação anestésica? É colocar a homeostase, né? E os sinais vitais do paciente nos níveis adequados para ter segurança de transporte do paciente para a unidade de internação. Essa é na planta 1. Na planta baixa 2, a recuperação anestésica tá aqui, ó. Aqui na parte mais alta da planta. Vocês podem ver, ó, olha aqui, ó, uma sala de operação, a maca saindo da sala de operação, entrando na RA, aí a gente estaciona, faz, né, a recuperação anestésica do paciente, terminada a recuperação anestésica, o paciente sai do bloco operatório, ok? Então, dentro do complexo cirúrgico de salas operatórias, né, e sala de espera, né, o que a gente tem como entrada e saída de paciente do centro cirúrgico? A recuperação anestésica. Então, vamos ver a aula de hoje.
Gente, se tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, tá? Porque como eu não tô dentro aqui do Meet, ó, eu não consigo ver, às vezes, os que vocês estão perguntando no... dentro do... apresentar. Vamos lá. Eu não sei a internet, é o meu computador que tá lento. Tá difícil hoje, gente. Cadê? Aline, Oi. depois do bloco operatório de planta baixa aí, tem uma. Tem, um, tem mais umas coisas. Isso aí você já passou também? Onde tem um uniforme aqui. Depois Você tá olhando na apostila? Você tá olhando a Hã? apostila? É, Você tá olhando a apostila? tô. Eu já falei, na primeira aula, essa parte do pijama. Ah, é? Quando eu falei de vestiário, tá? Ah, tá. Aí na apostila tem a figura, só para vocês É. associarem quando eu falo pijama, que é essa calça e essa blusa padrão de qualquer hospital, tá? Lá no hospital da Unimed, eu achei muito bacana que eles padronizaram o pijama para todos os colaboradores da enfermagem e para os Eu médicos vi. também. E é bacana, né? Porque eu acho é bem preocupante, por exemplo, falar você tem que ir trabalhar de branco. Aí você sai com aquela calça, com aquela blusa de casa, entra no ônibus ou entra no seu carro, ou vai de bicicleta ou vai a pé para o hospital. Aí aquela roupa fica exposta em todo o trajeto e depois você simplesmente vai fazer suas atividades do dia com aquela roupa, né? Que foi assim, que tá suja, né? Porque foi exposta a diversas situações durante a ida, né, do colaborador para o Porque dá hospital. uma contaminação cruzada, né? Sim, né? É, por exemplo, mas eu vim no meu carro. Tudo bem, você veio no seu carro, mas na hora que você for embora, você está indo embora com essa roupa suja, você vai contaminar seu carro, né? É. A preocupação não é só a ida, é a ida e a vinda. E quando, o que acontece? Lá no hospital isso ficou muito bacana, porque o colaborador, né, ele faz todo o seu trajeto com a sua roupa, chegar, ele troca, guarda a roupa dele, põe a roupa, trabalha, né, se contaminou, e depois, na hora de ir embora, ele pode, ele põe para lavar, e ele ainda pode tomar um banho antes de ir embora, entendeu? Antes de voltar a colocar a roupa que veio. Então, o índice de contaminação, tanto na entrada do colaborador quanto na saída, é praticamente zero, porque ele coloca uma roupa limpa e na hora que sai, ele pode ter o padrão, se tomar um banho, né, que é o certo, ele pode sair sem contaminação nenhuma do hospital. É. Tomara que todos desenvolvam, né, essa eficiência e essa proteção para a enfermagem, né? Então, vamos lá. Sala de recuperação anestésica. O dimensionamento. Prestem bem atenção nisso, no dimensionamento. É uma maca por sala de cirurgia, e mais uma maca de reserva. Exemplo, se o centro cirúrgico tem 6 salas de cirurgia, na recuperação anestésica vai ter que terá 6 macas de recuperação anestésica, tá?
Então, deixa eu perguntar, se o centro cirúrgico, por exemplo, tem 10 salas de cirurgia, quantos leitos de RA vai ter? 11. 11. 11. Então, olha, vocês entenderam o que eu quero dizer. É uma maca dessa por sala e mais uma de, entre aspas, vamos dizer assim, de reserva, para a gente, porque nem todo paciente tem a mesma velocidade ao acordar, por exemplo, de uma anestesia geral. Ou se voltar a mexer as pernas depois de uma raquianestesia. Então, a gente tem que ter um de reserva, porque tem paciente que pode demorar mais e outros menos. Então, vamos lá. E o que tem que ter nesses boxes, né, nessas macas? Sistema de abastecimento, instalações e equipos básicos. Oxigênio com fluxômetro, tá? Ar comprimido, todo mundo já sabe o que é. Suporte de soro, foco de luz, monitor cardíaco, oxímetro de pulso e aparelho de PA. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para cá e a gente vai olhando aos poucos. Que é uma saída de oxigênio com fluxômetro? Deixa eu vir aqui, ó. Oxigênio com fluxômetro. Gente, na verdade é o seguinte, esse aparelhinho aqui chama fluxômetro. Toda vez que eu precisar de fazer uma oxigenoterapia paciente, eu preciso pôr essa saída aqui na parede, no bico da parede, tá? Aqui é uma torneirinha em que eu vou controlar o fluxo de oxigênio e aqui embaixo eu vou enroscar esse frasquinho aqui de umidificador, tá? Essa biquinho aqui do umidificador encaixa nessa rosquinha aqui, porque o oxigênio sempre tem que ser administrado na forma úmida, tá? Ah, professora, e o que eu ponho dentro desse frasco? Você põe água destilada, que você pega na farmácia, tá? Então, você enche até 3/4, 2/3 aqui do frasco, ou se não, até o nível máximo indicado no frasco, você conecta, enrosca, né, a parte do frasco no fluxômetro, e por esse orifício aqui, vai sair o oxigênio umidificado, que a gente vai colocar no paciente, tá? O Aline, Oi. ele pode ser usado para fazer a nebulização no paciente também? Pode. Na verdade, a gente faz nebulização com ar comprimido, né? Que é com amarelinho aqui, ó. Mas a gente tem hospitais mais antigos que não tem em cada beira-leito, cada cabeceira de leito, vamos colocar assim, uma saída dessa aqui, ó, com oxigênio e com ar comprimido. Então, o que é feito? Às vezes tem só uma saída de oxigênio e nessa saída a gente conecta o fluxômetro. Então, Ô, gente, deu para entender? Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar que você já está com o áudio ligado. Deu para entender que essa parte do fluxômetro encaixa aqui, na parede, na saída da parede? eu já vi um desse aí lá na maternidade, né? Quando nós começamos então tá a bom. fazer o estágio. Então tá jóia. É só para vocês terem noção, tá?
porque eu podia muito bem passar batido sem falar nos detalhes, mas eu preciso falar no detalhe, mostrar o que é o fluxômetro, mostrar uma saída de O2, para a hora que vocês forem para o estágio, vocês baterem o olho e vocês sabem o que é o objeto que vocês estão trabalhando. Tá joia? E o vidrinho aqui de umidificação. Então, todo e qualquer... Aqui, ó. Como é que fica? O fluxômetro com o umidificador, tá? A extensão de oxigênio e a máscara até o paciente, tá? Vamos desconsiderar essa parte aqui da direita. Vamos considerar como kit só essa parte aqui da esquerda. Então, o fluxômetro é esse aparelho e ele anda junto com o umidificador. Então, a gente já falou sobre oxigênio com fluxômetros. A gente tem o ar comprimido, existe, tá? Fluxômetros para ar comprimido, olha a imagem aqui, amarelinho, tá? A gente pode ligar a nebulização em qual? Pode ligar nos dois. De preferência, a nebulização é no ar comprimido. Não tendo ar comprimido, a gente pode ligar no oxigênio. Aline, Oi. usou, lavou e guardou, correto? Sim. Mas o certo é usou, lavou e mandou, aliás, mandou para o CME, isso. Ok. Tá? Porque, olha só, o que é preconizado em relação a material respiratório, né? Por exemplo, esse umidificador, esse chicote aqui e essa máscara. Terminou de usar no paciente, o que a gente tem que fazer? Retirar do leito, fazer uma pré-limpeza no expor da internação, e depois a gente manda para o CME. Para o CME fazer o quê? A desinfecção, né? Eu queria saber se vocês aprenderam a diferença entre desinfecção e esterilização no módulo 1, quando vocês viram o CME. Alguém me retorna no áudio, por favor? Qual que é a pergunta, professor? Se vocês aprenderam a diferença entre desinfecção e esterilização lá no módulo 1. Sim. Beleza. Pelo menos para mim, na minha turma, foi a Keitiane que deu. Ela Então, tá isso jóia. aí. Agora tem outros alunos também. Então, vamos lá. Deixa eu te perguntar, então. No caso de material respiratório, a gente faz desinfecção ou esterilização? Isso aí vai depender do material, né? Crítico, semicrítico, porque parede de nebulização, essas coisas não aguenta autoclave. Então, é uma desinfecção. Você vai lavar e... Tá. Mas a gente tem uma... Entendi. A gente vai lavar, secar e passar para 70 ou colocar numa solução química, que pode ser o atômico, o glutaraldeído ou o ácido peracético, certo? Certo. Que é um artigo semicrítico, né? Isso. Mas ela chegou a falar de óxido de etileno com vocês? Que é uma esterilização para esse tipo de material? Sim. Então, eu só não estou muito lembradinha certinho, mas ela falou desse período todo, da CME, o que eu usava, desde a estufa, quando foi esse período todo, ela passou pra gente. Fala então, aí, Ariane, o pessoal da minha sala aí, para confirmar, Elisa, mas eu acho que sim. Ela falou que usava esse outro tipo de esterilização, sim, Roberto. Você falou, dependendo do material, né? Dependendo também do hospital, né? Tem hospitais que são mais modernos. Lembro que ela falou assim. Entendi. Beleza. Então, é isso que eu ia falar. Todos os recursos são válidos, tá? Para considerar o material respiratório limpo necessário para ser usado novamente em outro paciente? Sim, é válido, desde que ele seja bem feito em todas as etapas, né? O que eu quero deixar claro aqui para vocês? Deixa eu só abrir um Word aqui, ó. E depois eu vou preparar uma aula para vocês de assistência respiratória. Quais são os
os materiais que a gente usa na assistência respiratória. Então, vamos lá, olha só, materiais de assistência respiratória. A gente Aline, faz primeiro, oi. no estágio eu aprendi que lá usa o Atomic, Asguedel, lâmina no laringo, esse frasquinho do soro, os extensores, todos passam no Atomic, eles ficam um tempo, depois vão para secagem e são embalados para usar novamente. Isso, é isso que eu vou passar aqui para vocês agora, um resuminho rápido, tá? Primeiro, a gente faz a limpeza com água e sabão. Com o sabão, eu me esqueci Segundo, o a gente nome. seca. Na com verdade, diamante, né? Faz a limpeza. um sabão, na verdade, é um sabão neutro hospitalar, tá, gente? Isso. A gente acha que é sabão neutro igual um sabonete ou igual um detergente líquido de cozinha. Não é. É sabão neutro hospitalar. Normalmente ele parece mais com sabonete do que um detergente. A gente seca, né? Desde que a gente seca, a gente pode passar álcool a 70 ou solução desinfectante. Aí essa solução desinfectante pode ser o dióxido de cloro, que é o Atomic, pode ser o glutaraldeído, mas o glutaraldeído tem uma observação que não pode, por ele ser tóxico, não pode ser usado em material respiratório, mas tem fabricantes que garantem o uso dele sem tornar o respiratório tóxico. E a gente tem uma terceira solução, é o ácido acético, e a gente pode colocar esse material de assistência respiratória numa dessas 3 soluções. Então, vamos lá. O dióxido de cloro, gente, ele é muito parecido quimicamente com a água sanitária, tá? E não tem restrição nem de toxicidade, nem para manipulação e nem para a dispensação. O glutaraldeído, ele tem uma limitação tóxica, por isso ele tem limitações para manipular ele e restrições em relação a colocar material respiratório no glutaraldeído. E a gente tem um ácido peracético, tá? Que, na verdade, é a 2%, que é a mesma coisa que o vinagre que a gente tem na nossa casa. Só que o vinagre da nossa casa é numa concentração muito menor. O ácido peracético, para fazer desinfecção, ele vem a 2%. O dióxido de cloro aqui, a porcentagem dele é 7%. Então, a gente pode ou fazer esterilização, né, por peróxido de hidrogênio, que é uma autoclave que faz isso, tá? A 60 graus. Onde que está o graus? a 60 graus Celsius ou esterilização no óxido de
etileno. Também a 60 graus, mas esse serviço não é feito dentro da área hospitalar. A esterilização por óxido de etileno é fora. É o pessoal da Oxetil, não é? Isso, da área hospitalar. Eu vou até colocar aqui Oxetil como referência para vocês lembrarem que não é feito. Antigamente, quando eu formei, a Santa Casa, por exemplo, fazia esterilização de óxido de etileno dentro de um pedaço lá da Santa Casa. Aí chegou em 2012, a Anvisa, né, que é o nosso órgão maior regulador das nossas atividades da área de saúde, proibiu hospitais de ter esse processo dentro da área física, né? Depois dessa proibição, a Oxetil mais ou menos estava sendo inaugurada e ela pegou todo esse mercado de esterilização a baixa temperatura, né, para o material respiratório. Bom. Aqui de Juiz de Fora, inclusive, é em Matias, né, Aline? Em Matias? Não, a Oxetil é... Pelo menos quando eu fiz estágio lá no Evandro, e quando eu fazia estágio lá, eu atuei no centro cirúrgico. E na época era lá em Matias, que eles pegavam e levavam para Matias. Não, é Maripá de Minas. Sempre foi em Maripá? Maripá? Eu acho que é Matias, não, tem certeza? Não, é Maripá. É Maripá. É Maripá. Eu que devo ter confundido, então. É que você está confundindo o sentido. Maripá de Minas, por exemplo, quando a gente vai para Leopoldina, depois do Floresta, a gente passa por Maripá. Entendeu? Para ir para Matias, por exemplo, a gente vai no sentido do Salvaterra ali, aí que a gente cai em Matias. Matias, Maria deve ser com M, você deve estar confundindo, mas é em... Quer ver? É em Maripá de Minas. Eu devo ter confundido mesmo. Oxetil. A Oxetil, na época que ela começou, gente, ela era, olha lá, Maripá de Minas. Ela era pequenininha. Ela tinha hoje em dia ela tem várias casinhas e virou a gigantesca. E ela também aumentou muito a clientela dela. Por exemplo, no estado do Rio, ela está atendendo muitos hospitais do estado do Rio, tanto do sul do Rio quanto do centro do Rio. Aí, quando ela inaugurou, ela tinha esse pedaço de baixo aqui, ó. Hoje ela está nesse complexo gigantesco. E eles trabalham muito direitinho, é um serviço muito impecável. Eu gosto do trabalho deles. Bom, o que eu quero passar para vocês? No caso, lá do hospital agora, com a onda de Covid, né, a gente está optando pelo o melhor processo. Entre o processo de desinfecção, que é o processo 3 e 4, e o processo de esterilização, o processo mais eficaz é o processo de esterilização por óxido de etileno, tá? Por quê? Todo processo de esterilização é sinônimo de morte de 100% ou de toda e qualquer forma de micro-organismo, tá? E a desinfecção, né, por álcool ou por solução desinfectante, é a morte de quase todos os micro-organismos. Então, quando a gente definir pelo melhor processo, o melhor processo sempre vai ser o processo de esterilização. Em segundo lugar, a gente opta por um processo de desinfecção. Deu para entender a diferença entre desinfecção e esterilização? Bom. Para mim, sim. Então, tá jóia. Então, em pleno Covid, tá? Também, professor. Ai, que bom, graças a Deus. Então, é só guardar isso, esterilização
esterilização, morte de todos os micro-organismos. Tá? E a desinfecção é a morte de quase todos os micro-organismos. Aline, Oi. Com relação à esterilização ao oxetileno, uma das vantagens é as embalagens, né? Elas voltam assim embaladas, lacradas, como se fossem novas de fábricas, né? Naquele papel cirúrgico, né? Muito bem. Isso. Muito bem embalado, né? Muito bem embalado, né? A garantia é muito boa. E o tempo também, né? Eu acho bacana lá, por exemplo, se eu esterilizar qualquer coisa na peróxido de hidrogênio, por exemplo, lá do hospital, eu tenho uma validade de 6 meses. Quando eu esterilizo no oxetil, a minha validade do material chega a 2 anos. Entendeu? Isso é outra vantagem. Por exemplo, Muito grande, né? É um É, processo caro também, né? Não é muito barato, porque o gás ele é muito caro, né? Um cilindro dele. Muito e caro. ele é importado. O Brasil não produz óxido de etileno. A gente produz ozônio, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, a gente produz isso tudo através da White Martins, por exemplo. Mas o óxido de etileno o Brasil não produz. Então, ele é um gás importado em cilindros para exatamente fazer esterilização. Né? E a validade, então, da esterilização do óxido de etileno, bacana, que são 2 anos. Então, você pode guardar o que foi estéril, né, no oxetil por até 2 anos. E isso é sinônimo de economia, né? Porque, por exemplo, de 6 em 6 meses, em 2 anos, você ia ter que fazer esse produto 4 vezes. No caso do óxido de etileno, você faz uma vez só. Então, o que eu quero que vocês fixem? Exatamente isso, que esterilização é a morte de todos os micro-organismos e que desinfecção é a morte de quase todos. Então, qual que é o melhor processo para se optar para fazer em relação a algum equipamento ou instrumento? A gente sempre vai optar pela esterilização. Então, voltando aqui na aula. A gente tem suporte de soro na RA, foco de luz, tá? Às vezes, é necessário ou não. Normalmente, a RA é bem iluminada. A gente tem um monitor cardíaco, oxímetro de pulso e aparelho de PA. Então, se a gente vier aqui no Google e a gente procurar leito de RA, vamos procurar imagens. Nossa. Recuperação anestésica. Ó. Quer ver? A hora que a gente clica nessa imagem aqui, ó. O que a gente tem em cima de cada leito de RA? Um monitor cardíaco, com certeza ele vem com aparelho de pressão arterial e vem com um oxímetro. A hora que a gente vê da imagem de uma recuperação anestésica, a gente tem a maca, né, simplesinha, com um monitor pequenininho na parte superior da cabeceira do leito. Então, ó, no caso desse aqui, o
que a gente tem? A gente tem o leito e do lado do leito a gente tem o monitor cardíaco. Parece mais um carrinho de anestesia. Mas tudo bem, vale, porque no carrinho de anestesia, logo lá em cima, a gente tem o monitor cardíaco. Vamos lá, vamos ver essa RA aqui. Essa RA que eu cliquei e coloquei aqui, o que tem de errado nela? Professora, eu não estou enxergando muito bem, mas eu não sei se não tem monitor aí, a imagem não está muito clara. Acho que não tem monitor. Não tem. Isso, ela é uma recuperação anestésica sem monitor, tá? Independente, gente, do tamanho do centro cirúrgico, se ele tiver uma sala cirúrgica ou se ele tiver 20 salas cirúrgicas, a recuperação anestésica tem que ser obrigatoriamente com leito composto com um monitor cardíaco, tá? Isso aqui é uma RA que com certeza que se fosse abrir, não abriria, porque não é dotado todos os leitos com monitor cardíaco. Tá? Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui, ó, já tem, tá vendo, ó? Um monitorzinho aqui, pequenininho, para todas as macas, tá? Então, o que eu quero que vocês memorizem é isso. Que o leito, ele tem que ter na cabeceira a saída de gás e ter o monitor cardíaco. Olha lá, as saídas de gases e um monitor cardíaco. Vamos lá. E os equipamentos e materiais de suporte ventilatório, e sempre tem que ter um ventilador mecânico de reserva, tá? O que é o ventilador mecânico? É o aparelho é o famoso carrinho do CTI, tá? Como é que funciona? Deixa eu pôr grandão aqui para a gente enxergar. Olha só, ele pega o oxigênio, pega um pouco do ar comprimido, ele mistura esses dois gases e injeta através de uma traqueia para dentro do paciente. Aí enche o pulmão do paciente. O pulmão do paciente encheu, ele vai esvaziar. Ele esvaziando, o paciente expira e retorna por esse segundo tubo para dentro do aparelho. O aparelho faz a filtragem desse ar, tá? E joga esse ar no ambiente, tá? Mas sem a entrada de oxigênio e ar comprimido, o respirador não funciona. Então, aqui do lado direito, a gente tem o desenho de como fica o respirador, e do lado esquerdo a gente tem uma imagem real de um respirador com as duas traqueias e a conexão no tubo orotraqueal no paciente, tá? No caso aqui da figura, não, tá na boca mesmo. É que aqui eu tava achando que era o tubo, mas não, isso aqui é uma sonda de alimentação. Ficou claro como o ventilador mecânico funciona? Para mim, sim, professor. Então, tá jóia. Então, é sempre o aparelho fazendo as vezes do pulmão. Da mesma forma que ele enche o pulmão, ele esvazia o pulmão, tá? Então, a gente tem que pensar, olha que interessante. Ele faz as trocas gasosas por fora, sozinho? Isso, exatamente. O aparelho, ele só joga o ar para dentro e puxa o ar para fora. A troca gasosa continua sendo função do pulmão. Exatamente, tá? Para isso também, né? Para fazer as trocas gasosas. Entra e sai. Isso. Então, vamos pensar. Se o coração parar,
a gente tem uma máquina que chama máquina de circulação extracorpórea. Essa máquina faz a função do coração. Se o pulmão parar, a gente tem um respirador mecânico que vai fazer a função do pulmão. A gente consegue equalizar, né, equilibrar. Se o rim parar, a gente tem o aparelho, a gente tem a diálise peritoneal ou tem o aparelho de hemodiálise para fazer as funções dos rins, né? Agora, o único órgão nosso que não pode parar, que não tem nada que substitui o trabalho dele, é nosso fígado. Nosso fígado, ao mesmo tempo que ele é uma glândula, ele é um órgão essencial e de vital importância para o funcionamento do corpo, tá? E quando vocês ouvem que o paciente morreu de falência múltipla dos órgãos, tá? Essa falência múltipla dos órgãos, o primeiro órgão que morreu foi o fígado. Depois que o fígado parou de funcionar, o coração para, o pulmão para, o rim para e assim por diante, não nessa mesma ordem. Mas o que eu quero dizer para vocês, para alguns órgãos a gente tem recurso mecânico, para outros órgãos nós não temos, tá? E o fígado é um órgão essencial para o funcionamento do corpo. Tá? Então, materiais de suporte respiratório, eu vou fazer uma aula à parte para vocês, para a gente explicar tudo que é sobre material respiratório, tá? Eu vou explicar sobre o umidificador, lembra que eu já comecei a falar que ele agarra no fluxômetro. No umidificador, a gente vai usar o catéter tipo óculos, que é o mais comum, que vocês já devem ter visto, a bolsa com reservatório de oxigênio, essa bolsinha que ela fica cheia de oxigênio e vai ofertando gradualmente através da máscara a quantidade certa de oxigênio para o paciente, e a gente tem a máscara, volta aqui. A gente tem a máscara de Venturi. A máscara de Venturi aqui na ponta, tá, desse conector em L, a gente põe esse pininho. Na ponta desse pininho a gente conecta o chicote. E esse chicote vem aqui no umidificador. Esses pininhos, cada cor representa uma concentração de oxigênio que a gente vai ofertar aqui na máscara do paciente, tá? Eu não lembro de cor o que cada cor representa de concentração, tá? Mas pode ser assim, 10, 20, 30, 40, 50, 60%, ou mais, 20, 30, 40, 50, 60, 80, por exemplo, por cento de oxigênio. Então, conforme a concentração que o médico prescreve, a gente coloca um pininho desse aqui na ponta desse conector, tá? Essa aqui é mais difícil de achar, assim, em hospitais, tá? Mas esse catéter 2 e a bolsa reservatório são os mecanismos mais comuns de se ver, ok? E a gente tem também, além do recurso respiratório, na recuperação anestésica, a gente sempre vai ter lá um carrinho de anestesia, ó, um carrinho de emergência, né? Composto de um cilindro de oxigênio e um desfibrilador. Então, se acontecer toda e qualquer tipo de parada cardíaca, a gente tem esse carrinho para atender a parada, tá? Nunca vi uma parada dentro de uma recuperação anestésica, mas pode ser que aconteça. Então, toda vez que tem qualquer ambiente hospitalar que tem o risco de parada
cardíaca, a gente sempre vai encontrar um carrinho de emergência nesse local. A gente podia fazer também uma aula, conteúdo de um carrinho, de emergência. Para explicar para vocês o que em cada gaveta dessa aqui tem e como a gente monta. É padrão, tá, gente? Normalmente na primeira gaveta a gente põe medicamentos, ampolas. Na segunda a gente põe seringas e gelcos, abocates, né? Na terceira e na quarta, materiais respiratórios. E na última, quinta, a gente põe os frascos de soro. Normalmente, essa é a padronização, mas pode variar de hospital para hospital. Ah, eu quero colocar a medicação na segunda gaveta. Pode, mas a gaveta de medicação tem que existir, independente da posição que ela ocupa. Essa sequência aqui é uma sequência... Oi. Desculpa interromper esse raciocínio. Duas perguntas. A primeira é sobre desinfecção e esterilização. Nesse período de Covid, está sendo muito minucioso essa desinfecção, tá? Ou está sendo normal como se fosse procedimento padrão? Olha, lá no hospital que eu trabalho, eu não sei nos outros, a gente optou pelo melhor processo. A gente optou fazer a esterilização em todo o material respiratório, tá? Para garantir a morte de todos os tipos de micro-organismos. Não só o vírus de Covid, né? Porque o vírus, até que ele é fácil remoção e fácil morte, né? A gente fica muito preocupada, por exemplo, ficar ali uma bactéria, vamos supor que numa máscara dessa com reservatório, fique uma bactéria agarrada aqui na máscara, porque a gente fez um processo menos eficaz. Aí, interna um paciente com Covid. Todo paciente com Covid está com a imunidade, né, baixa. O que pode acontecer? Essa bactéria soltar dessa máscara e migrar para dentro do corpo do paciente. Como o paciente está com a imunidade baixa, tá? Essa bactéria pode vir a causar uma infecção grave no pulmão desse paciente. Entendeu? Então, a gente opta sempre por um melhor processo, que é o processo padrão ouro. Então, qual que é o processo que mata 100% dos micro-organismos? É a esterilização. Então, se tratando em época de pandemia, em época de um vírus muito mutável, né? Ele sofre mutação muito fácil. É um vírus de grande agressividade e ele abre porta, né, para outros tipos de infecção que pode ser mortal ao paciente e que é feito. É esterilização. Então, esse equipamento aqui, essa máscara, com esse reservatório e esse chicote, quando é oferecido para o paciente, é oferecido com a garantia que ele está 100% limpo. Deu para entender? Deu sim. Agora, a segunda pergunta, sobre o carrinho de emergência. Toda a troca de plantão é feita o checklist nele? É o seguinte, toda a troca de plantão, quer ver? Tá vendo aqui que tem um lacre? Sim. Então, esse lacre aqui, ele tem numeração. Então, vamos supor que a numeração dele é 01. Então, hoje, eu conferi e repus todo o carrinho de emergência e coloquei o lacre nele 01. Então, quando eu for passar o plantão para você, eu vou passar o plantão e vou falar, olha, o carrinho foi conferido e foi lacrado com o lacre 01. Então, toda vez que você for passar o plantão, você vai passar o plantão falando, ó, tá com lacre 01.
A hora que pegar o plantão no segundo dia, eu vou receber. Se ele não for usado, ele tem que estar lacrado com o lacre 01, tá? Então, o nosso controle é pelo lacre. Se o lacre permanece a mesma numeração, quer dizer que o carrinho não foi usado, ele está completo. Uma vez que precisou usar o carrinho, o lacre é rompido. Então, a gente repõe o carrinho e põe um lacre novo com uma numeração nova. Entendeu como é que é o carrinho? Entendi. Porque tá? Eu cuido de um paciente e ele tem um carrinho semelhante a esse em casa. É o médico famoso em Juiz de Fora. Você vê que é outro nível. E eu perguntei sobre esse checklist. Aí a galera falou assim, olha, não precisa fazer checklist não, porque não foi usado. Eu falei, não, beleza então. Mas, ó, é curso de outro mundo, tá? Entendi. O ideal, se ele tem o carrinho e passa-se verbalmente de um para o outro que o carrinho dele não foi, ou a maleta dele não foi usada, tudo bem, sem problema, vai na base da confiança. Mas no caso da área hospitalar, em que tem muitas pessoas, né, a gente considera aí técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, residentes, estagiários, o médico assistente do paciente, muita gente circulando no ambiente, a forma de segurar que esse carrinho aqui está íntegro é só através do lacre. Tá? Sim. Uma outra pergunta, desculpa, tá, professor? Estou interrompendo demais. Não, pode perguntar tudo. Terceira pergunta. Dentro de uma área hospitalar, fica alguém responsável por esse carrinho ou não? É a enfermagem que é responsável por ele, tá? Os técnicos, por manter ele completo, por lá de fora, né? E higienizado, e o enfermeiro por essa conferência do lacre diária. E se, por exemplo, o carrinho foi aberto no meu plantão, eu tirei lá de dentro uma ampola, sei lá, de Buscopan. O que eu tenho que fazer antes de eu passar o plantão às 19 horas? Eu tenho que repor essa ampola e fechar esse carrinho com lacre novo. Tá? Isso é responsabilidade. Completar e fechar o carrinho é responsabilidade do enfermeiro. Entendeu? Então, resumindo, pela sua pergunta, quem é responsável pelo carrinho é a agente da enfermagem. Então, beleza. Mas quem abastece o carrinho é o enfermeiro ou o técnico de enfermagem? O enfermeiro, lá no hospital, pelo menos, dentro do sistema, a gente tem uma abinha lá que chama carrinho de emergência. A gente clica nela e lança lá o que está precisando para repor. A farmácia leva para a gente, né, o que tem que repor, junto com lacre novo, a gente repõe o carrinho e fecha com lacre novo. Ah, tá. Entendi. Mas mesmo que não tivesse um sistema no hospital, como é que é feito, por exemplo, no HPS? O HPS não tem computador, como é que faz? A gente faz o checklist de todo o carrinho, 3 ampolas de Buscopan, 6 ampolas de adrenalina, 4 ampolas de atropina, a gente confere tantos frascos de soro fisiológico, 2 frascos de Ringer, né? Aí a gente confere ele como todo, vai com um papelzinho lá na farmácia, ou no almoxarifado do HPS, fala assim, ó, tô precisando disso para fechar o carrinho, eles fornecem, entendeu? Junto com o lacre, e a gente leva as ampolas, as medicações em ampolas, em frasco, e mais os soros, e a gente fecha o carrinho. Ah, tá, entendi. Obrigada. De qualquer forma, né, quem repõe é a gente da enfermagem, tá? Pode ser um enfermeiro ou pode ser um técnico, aí não faz diferença. Desde que complete e coloque o lacre direitinho, tá? Pode ser a atividade de qualquer um
de nós. Mas é a nossa responsabilidade manter ele íntegro e passar ele completo de plantão para plantão. Pode perguntar, quem está falando? É Maria. Oi, Maria. Quando usam os medicamentos na sala, o médico justifica para a gente e escreve. No carrinho é a mesma coisa, tem um formulário que eu já vi na sala, mas no carrinho eu nunca mexi. É justificado Não. direitinho? Sim. Na hora de uma parada, o que a gente faz? A gente leva esse carrinho até o lado do leito do paciente, tudo que o médico precisa pedir, a gente vai tirando do carrinho e vai dando para ele. Normalmente, o que a gente faz? O médico tem um controle de quando ele pedir durante a parada, porque é muito rápido. Mas na hora que a gente faz a conferência do carrinho, a gente consegue saber o que estava faltando. Então, a gente já chega com a lista perto do médico e fala com ele para prescrever o nome daquele paciente. Então, se ele usou 2 ampolas de adrenalina, uma de atropina, uma ampola de Buscopan, uma ampola de Plasil, ele vai prescrever tudo o que foi aberto para aquele paciente. Normalmente, o que eu gosto muito de fazer na hora de uma parada é deixar um pote aqui em cima, tá? Um potinho de bobo de cozinha, vazio, sem tampa. Então, durante a parada, tudo que eu abro, tá? De ampola, aqui o potinho aqui, ó. Só que esse aqui tá embaixo. Eu gosto dele aqui em cima. Tudo que eu abro de ampola, né, de medicamento, eu vou jogando dentro desse potinho aqui. Eu não jogo nada no lixo. Tá? E tudo que eu vou abrindo de embalagem, eu jogo dentro desse compartimento aqui na lateral do carrinho. Por quê? No final da parada, além de eu fazer o checklist e ver o que está faltando pela listagem, eu vou ter o casco, né, do frasco ou da ampola dentro do potinho, para eu provar que foi aberto naquele momento, e vou ter também esse compartimento em que eu vou pôr as embalagens do soro, do equipo, do abocate, da agulha, da seringa, que eu abri, que o médico também tem que prescrever. Deu para entender? Entendi. Então, é um recurso nosso, durante o atendimento da parada, a gente ir guardando as embalagens, os frascos e as ampolas para a gente saber, fica mais fácil na hora de conferir e ver o que foi realmente usado no paciente. Eu tive um pouquinho de dificuldade nisso, porque às vezes vai pedindo, e na hora que chega no posto a gente tem que lançar e não esquece, falta uma coisa, e quando vai fazer a conferência não bate. Então, aí o pulo do gato é exatamente esse. Se você não jogar nada no lixo, colocar tudo no potinho e colocar na lateral do carrinho, ou se não, professora, mas o carrinho lá da instituição que eu trabalho, não, esses compartimentos, o próprio lixo dentro do quarto do paciente, se estiver vazio, né, você pode até tirar o saco com o lixo comum que tiver lá, aí o lixo vai ficar vazio, né? O que você pode ir fazendo? Tudo que você abrir, tudo que o médico usar, aspirar de medicação, você vai jogando ali dentro daquele lixo. Depois você pode pegar e conferir, tá? Esse é o pulo do gato nosso na hora de uma parada cardíaca. Na hora da parada cardíaca, a gente não consegue memorizar tudo que a gente está usando. O que a gente tem de recurso é guardar tudo aquilo de embalagem que a gente está abrindo. Então, a gente pode armazenar em algum lugar para depois a gente saber conferir, tá? Porque guardar de cabeça não guarda, não. Porque, olha só o que pode acontecer. Depois que o paciente voltou da parada cardíaca, o carrinho fica lá no leito do paciente. E se a gente tiver que levar esse paciente para o CTI entubado? O carrinho vai ficar lá parado. A gente só vai saber o que usou mesmo na hora que a gente voltar e começar a analisar as embalagens que a gente abriu e que ficou armazenada em algum local. Entendeu? Entendi, obrigada. Ô, Aline. Oi.
Esse carrinho de emergência, ele fica cada um em cada setor ou somente nas unidades fechadas? Não. Ó, qual que é a regra certa? Se a gente tem, vamos supor, no pronto atendimento, né, no setor de emergência, lá onde os pacientes onde tiver leito de observação, tem que ter o carrinho desse. Vamos ir subindo a complexidade do hospital e a gente vai vendo que em todas as áreas a gente precisa de um carrinho de emergência. O paciente, então, passou pela consulta, né, lá pelo pronto atendimento, lá tem um carrinho de emergência. O paciente foi internado no leito. Lá nessa enfermaria que tem 10 leitos, tem que ter um carrinho de emergência? Tem que ter um carrinho de emergência. Então, em todo setor de internação, para cada 10 leitos, a gente tem que ter um carrinho de emergência. Esse paciente piorou, saiu da internação, foi encaminhado para o CTI. O CTI tem um carrinho de emergência para cada 5 leitos, tá? Esse paciente piorou e teve que ir para o centro cirúrgico fazer uma cirurgia cardíaca, né? Vamos supor. Lá na recuperação anestésica do centro cirúrgico tem um carrinho de emergência desse. Então, o carrinho de emergência ele é obrigatório praticamente em todas as áreas a área hospitalar, tá? E essencial em todas as áreas que o paciente passa, tá? É obrigatório. Tem hospital que não cumpre essa regra, mas é obrigatório. Onde tem um paciente, independente do nível dele de internado ou não, tem que ter um carrinho de emergência. Por exemplo, se eu vou fazer um exame de raio-x, lá no raio-x tem que ter um carrinho de emergência? Tem que ter um carrinho de emergência lá, tá? Então, aonde tem paciente, independente do que ele está fazendo, tá? É de risco o que ele está fazendo? É de risco. Então, tem um carrinho de emergência naquele local ou naquele setor. Ficou claro? Ficou assim, Aline. Obrigada. Isso. Por exemplo, quando eu trabalhava na AME, a AME era mais consulta, né? A gente fazia algumas medicações orais, pouquíssimas medicações intramuscular e endovenosas lá. Hoje em dia eu não sei, tá, gente? Estou falando em relação a quando eu trabalhei lá, que foi em 2003, 2005, mais ou menos. Mesmo a gente fazendo poucos procedimentos dentro da AME e a maior parte dos atendimentos lá ser só consulta com o médico, a gente tinha um carrinho de emergência lá, tá? Por quê? O paciente, uma vez dentro da AME, ele tinha o risco de acontecer alguma parada respiratória ou uma parada cardíaca nele, então a gente tinha que ter este recurso. Deu para entender? Deu sim. Tá certo. Bom, então, esse do carrinho de emergência é o nosso último slide, né? A gente terminou a aula por hoje. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz para interromper a gravação sem mandar para o Drive, né? A gravação será salva no Gurugipa. Olha lá, vai para o Drive. Professor, esse Drive também está sendo inferno, hein? Tá doido? Porque, olha só, que danado. Ele não me dá a opção de gravar essa aula. Vou até tirar um retrato que eu vou mandar para o Léo. Ele não me dá a
a opção de interromper a aula e a aula ficar gravada no meu computador. Ele está mandando a aula direto para o Drive. Mas eu vou interromper assim mesmo.